Fala, meu aluno do AlphaCom. Me chamo Diogo Medeiros, sou professor da sua matéria nas carreiras policiais de direitos humanos. Deixa eu me apresentar para você. Eu sou delegado de polícia do estado de Santa Catarina e professor de direitos humanos. Fui delegado de polícia no estado de Minas Gerais. Ao todo aí estou com quase 9 anos de polícia. E aí nesse momento você está se perguntando, porra, professor de direitos humanos, mas é policial? Eu esperaria um professor de direitos humanos teórico, humanista, pertencente à ONG, não é isso? Galera, vocês vão ver que ao longo do curso, a matéria direitos humanos e que você, meu aluno, já está pensando em direito dos humanos, na sua cabeça você já falou, porra, direito dos humanos, que saco. Vocês vão ver que direitos humanos não tem nada a ver com direito dos humanos, com proteção a uma pessoa em específica, um infrator da lei. Não, direitos humanos se refere a toda e qualquer pessoa. É a proteção dos direitos básicos a toda e qualquer pessoa. E aí vocês podem ver, olha no meu Instagram lá, @DiogoDBM, vocês vão ver que eu trabalho com investigação. E eu não preciso esculachar ninguém para aprender, para realizar a investigação. Na verdade, eu como delegado de polícia, eu sou o primeiro agente do Estado que garante direitos fundamentais do ser humano. Trabalhando de forma profissional, vocês vão ver, pessoal, e é isso que eu quero desmistificar, lá na frente vocês vão ver o resultado de vocês por intermédio de uma sentença condenatória. Você, meu aluno, por exemplo, que está estudando para a Polícia Civil, você tem que se profissionalizar nos atos de investigação para que lá na frente não ocorra uma nulidade na ação penal. Só que, independente disso, de desmistificar ou não a matéria, o que eu quero com você é fazer com que você acerte as questões. Tornar direitos humanos uma matéria tranquila. Se preocupa com contabilidade, de repente, se cair na sua prova, física e essas matérias que são muito mais chatas do que a minha. A minha matéria aqui, eu quero que você acerte as questões com tranquilidade. Não é 70%, não é 80%, é a integralidade das questões. Vocês vão ver aqui que a minha matéria, eu passo ela de modo aprofundado. Eu não passo aquilo que é básico. O básico vocês podem ler em qualquer lugar. Aqui não. Aqui eu vou passar muito além, já prevendo um concurso de nível difícil. Então, você, meu aluno, que está assistindo essa prova, eu espero que na sua prova nós temos uma prova difícil de direitos humanos, porque isso irá diferenciar você do seu concorrente. Uma questão fácil todo mundo acerta, uma questão mediana talvez também, mas uma questão difícil, e é essa questão difícil que eu vou trazer aqui para você, que eu vou passar e que vai diferenciar você de outro candidato. Beleza? Então vamos agora à apresentação do curso. Eu vou passar aqui os pontos. Eu vou trabalhar ao longo do material com vocês, e o material está todo em PDF, você antes de começar a aula já baixa o material para ir acompanhando, vocês vão ver que eu divido a matéria em pontos. Então olha só, acompanha comigo aqui que vocês vão ver quais são esses pontos que serão trabalhados ao longo do curso. Olha só, nós temos aqui 7 pontos em específico, tá? O ponto 1 eu vou sublinhar de vermelho, olha só. Vou até fazer um quadrado. Esse ponto aqui, que eu vou botar uma seta com um asterisco, é o ponto mais cobrado para vocês em qualquer concurso. Qualquer concurso policial, teoria geral dos direitos humanos, o ponto 1 é o ponto mais trabalhado, mais recorrente em todo e qualquer concurso. Dentro desse ponto a gente vai trabalhar, por exemplo, o conceito de direitos humanos, terminologia dos direitos humanos, características dos direitos humanos, eixos de proteção e classificações. É mais ou menos isso que a gente vai trabalhar com vocês. Então se liga, muita atenção aqui, nesse ponto 1, teoria geral dos direitos humanos. Depois a gente vem com a afirmação histórica dos direitos humanos. Se liga aqui que às vezes a afirmação histórica pode estar junto com teoria geral. Nesse ponto, a afirmação histórica é quase uma aula de história. É você coadunar os documentos históricos mais importantes com as gerações de direito.
aquela ideia de primeira, segunda, terceira geração que a gente vai ver ao longo do curso e que despenca em prova. E se liga, meu aluno, aqui, na verdade, direito constitucional faz interseção com direitos humanos. Então, às vezes, a gente vai estar estudando uma matéria, um conteúdo que pode cair tanto em direito constitucional como também em direitos humanos. Fechou? Beleza, então afirmação histórica. Ponto 3. Direitos humanos e responsabilidade do Estado. Aqui parece um pouco com aquele artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, que fala da responsabilidade objetiva do Estado. Na verdade, aqui é como o país pode ser responsabilizado internacionalmente pelo descumprimento de um tratado internacional. Olha só, anota aí, porque eu tenho um vício de linguagem que, na verdade, vem do direito internacional. Se liga, quando eu falo, galera, em Estado, quando eu falar aqui com vocês em Estado, eu estou me referindo ao país. Eu não estou me referindo a um Estado membro, Paraná, Santa Catarina, Espírito Santo. Não, eu estou falando de país. É a terminologia utilizada no direito internacional público. Então, quando eu falar de Estado, leia-se, via de regra, país. Beleza? Então, responsabilidade do Estado, leia-se, responsabilidade do país pelo descumprimento de tratados internacionais nas cortes internacionais. Fechou? Ponto 4. Direitos humanos na Constituição Federal. Aqui sim há um ponto de interseção com o direito constitucional, sobretudo o artigo 5º da Constituição. Você quer já uma questão que vai cair na sua prova? Anota aí, artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal. Vai cair na sua prova. Ponto 5. Política Nacional de Direitos Humanos. Isso aqui, galera, cuidado, muito cuidado, porque quando vocês abrem o decreto 7.037 de 2009, vocês vão ver um anexo gigantesco com 521 ações programáticas. Aluno, não leia tudo, calma. Eu vou passar para vocês, no ponto 5, o que cai em prova. É só o eixo 4 que cai na sua prova de carreira policial. Vou falar também. Ponto 6. A Constituição e os tratados internacionais. Aqui nós vamos estudar alguns tratados internacionais em específico. Ah, professor, qual é o tratado internacional mais recorrente que eu tenho que estudar? Anota aí, Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. São 30 artigos. Cara, não tem como você ir para a prova onde faça menção expressa à Declaração Universal ou até que não faça menção sem essa declaração. Então, 30 artigos, Declaração Universal de Direitos Humanos. Ponto 7, regra mínima para tratamento dos presos. Você que vai fazer DPEM, você que vai fazer algum concurso almejando o cargo de policial penal, né? Agora policial penal com a emenda constitucional e não mais agente penitenciário, isso aqui é essencial. Vou passar os direitos fundamentais aplicáveis aos presos, a jurisprudência correlata e, sobretudo, essa regra mínima, que é uma regra mínima da ONU, ou também chamada de regras Nelson Mandela. Aqui eu já faço uma ponderação com você. Aqui, quando você for baixar no Google o ponto 7, a regra mínima, bota no Google assim, ó, regras de Nelson Mandela, porque são as regras atualizadas de 2015. Se você joga regra mínima para tratamento dos presos, ele vai te dar no primeiro documento a regra desatualizada. Então se liga aqui, ponto 7. Fechou, galera? É isso que a gente vai trabalhar. Então vamos correndo agora já para o primeiro ponto, dentro de teoria geral dos direitos humanos, que eu coloquei no seu material como 1.1, que é o conceito de direitos humanos. Ó, então a gente está trabalhando o ponto 1. Dentro do ponto 1, 1.1, conceito de direitos humanos. Afinal, o que é direitos humanos? E aí eu colacionei no material 3 doutrinas que se referem ao conceito de direitos humanos. Só que lá no final do material eu já coloquei com vocês aquilo que é essencial para o seu concurso, aquilo que vai cair no seu concurso como características que se relacionam aos direitos humanos. Olha só, conceito de direitos humanos é um conjunto de direitos que são previstos em tratados internacionais e que são protegidos e promovidos. Aí eu fiz os seguintes questionamentos aqui. Conjunto de direitos. Tá, quais direitos são esses?
são protegidos e promovidos por quem? Quem deve respeitar os direitos humanos? Então, olha só, direitos humanos nada mais é do que o conjunto mínimo de direitos. Se eu for relacionar duas características, se você falar assim, eu não quero assistir sua aula, então só olha isso aqui, para a prova. Você vai adotar o seguinte, direitos humanos significa inclusão, significa todos, significa universalidade. Anota aí, o direito vale para toda e qualquer pessoa. Então, aquilo que você pensa do brocardo lá, reducionista, direitos humanos para humanos direitos. Então, só quem seria direito gozaria, fruiria desses direitos humanos. Está errado. A dignidade da pessoa humana é o valor central da nossa matéria, que significa que os direitos são aplicados a toda e qualquer pessoa. O que significa que a dignidade da pessoa humana, você vai ficar puto comigo agora, mas eu só estou enfatizando, você vai ficar puto. Os direitos humanos, o direito do Ayrton Senna, a dignidade do Ayrton Senna é a mesma dignidade do Fernandinho Beiramar. Não existe diferença entre pessoas. Todas as pessoas, por serem humanas, são titulares de direitos. Então, para sua prova, inclusão, todo mundo, beleza? Em que pese, em direitos humanos, às vezes, nós vamos proteger grupos minoritários, grupos vulneráveis, em razão daquilo que a gente chama de igualdade sob o viés material. Já vou falar. Então, beleza. É a proteção básica de direitos. Só que olha só, o que é direito? Antes, o que é um direito? E aí você se liga que para todo direito corresponde a um dever. Se eu tenho um direito, você tem um dever. Se eu tenho um direito aqui, você tem um dever. Como assim, professor? Vem comigo aqui, olha só. Então eu estou desmembrando o conceito. Direitos humanos é um conjunto de direitos. Antes de te falar quais direitos são esses, eu vou te falar o que é direito. Tá aqui, ó. Olha só, para todo direito corresponde um dever. Para todo um direito corresponde um dever. Nós temos o direito primário, que é o direito de liberdade. Então eu tenho a liberdade de manifestar meu pensamento, sendo vedado anonimato. Está no artigo 5º, inciso 4º da Constituição. Você sabia que o artigo 5º, inciso 4º, ele é o artigo que mais cai em todo e qualquer concurso, em qualquer matéria? Em qualquer matéria, artigo 5º, inciso 4º, é a questão com mais recorrência em todo e qualquer concurso. Mas o que você está falando, professor? Qualquer concurso, porra. Qualquer concurso. É livre a manifestação do pensamento sendo vedado anonimato. Eu tenho a liberdade de manifestar meu pensamento. E você? Você se abstém. E o Estado censura, é vedado a censura. Se eu tenho a liberdade de manifestar meu pensamento, o Estado não pode censurar essa manifestação do pensamento. Então, para toda liberdade, há uma abstenção pelo Estado e pelo particular. Se eu tenho a liberdade religiosa de manifestar a minha religião por culto, você e o Estado não podem interferir nessa liberdade. É uma omissão. O dever aqui, no direito à liberdade, é uma omissão, beleza? Eu não fazendo, não interferindo, eu estou cumprindo com o meu dever correlato a esse direito de liberdade. Fechou? Beleza, direito de liberdade, dever, abstenção. O que mais? O que a gente tem de direito? Pretensão. Porra, eu tenho o direito à saúde, tá lá no artigo 6º da Constituição Federal. Eu tenho direito à educação. E o Estado, o que ele tem que fazer? Tem que prestar, porra, tem que construir um hospital, tem que construir uma escola. Pô, eu tô com coronavírus. Sacanagem, tá, galera? Não tô com coronavírus, não. Mas se eu tiver com coronavírus, eu tenho que ir a um hospital que tem que me prestar o serviço adequado. Então, para essa minha pretensão, qual seja educação ou saúde, o Estado tem que prestar esse direito. Então aqui há um dever. Olha como o direito de liberdade é antagônico ao dever de prestação. Na liberdade, o outro se abstém de agir. Na pretensão, o outro, que é o Estado, tem que prestar. Como? Por intermédio de políticas públicas, construindo escola, construindo hospital, beleza? Poder. O que é o poder? Eu vou sair do direito penal, eu sou casado. Eu tenho o poder de me divorciar. O que minha mulher vai fazer? Nada, vai ficar muito puta, vai pegar tudo e vai embora, eu vou ficar sem nada, vai levar até meu cachorro. Mas eu tenho o poder de divorciar e ela, incompetência, ela não pode fazer nada frente a esse direito. Tá, professor, me dá outro exemplo mais palpável. Beleza.
Eu prendo alguém em flagrante. Beleza? Artigo 302 do Código de Processo Penal. Tá lá, as hipóteses, situações flagranciais. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que comunicar à autoridade judiciária imediatamente. Então, o indivíduo que é restrita a liberdade de locomoção dele, a outra pessoa que é o Estado é obrigada a realizar um direito. Exemplo aqui, a pessoa presa em flagrante, o Estado, por intermédio aí do delegado de polícia, tem que comunicar à autoridade judiciária e agora tem que encaminhar esse indivíduo à audiência de custódia, segundo a lei anticrime, o artigo 310 do Código de Processo Penal. Então, o poder corresponde aqui a uma incompetência. Beleza? A imunidade, o direito de imunidade corresponde a uma não interferência. Como assim? Vou te exemplificar isso aqui. Uma imunidade. Qualquer pessoa não pode ser presa salvo com determinação judicial. Artigo 5º, inciso 61 da Constituição Federal, salvo nas hipóteses de flagrante delito. Então, via de regra, eu e você não podemos ser presos. Por quê? A liberdade é plena, a liberdade é a regra, salvo se eu estiver praticando uma situação flagrancial, um crime em flagrante de delito, quando você pode me prender em flagrante, qualquer do povo, ou você, quando passar no concurso policial, é obrigado a me prender em flagrante, beleza? Então, imunidade, não posso ser preso, salvo em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. O dever corresponde à não interferência. Fechou. Para cada direito corresponde ao dever, o conjunto de direitos basicamente é esse aqui, classificação do doutrinador André de Carvalho Ramos. Fechou. Tá, professor, mas quais são esses direitos? Eu vou te falar 3 direitos que correspondem toda e qualquer desdobramento desse. Ou seja, tem 3 direitos básicos que se vinculam aos direitos humanos e que se desdobram nos demais. Qual o direito mais básico? Se eu falar em direitos humanos, o que eu vou pensar? Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Dignidade da pessoa humana. Dignidade da pessoa humana é o valor central da nossa matéria. Pela dignidade da pessoa humana significa que você, meu camarada, você é convidado para participar dessa grande vida que é a festa. Ninguém está aqui de penetra. Que coisa linda, né? Dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana é fundamento da Constituição Federal. Está lá no artigo 1º, inciso 3º da Constituição. A dignidade da pessoa humana se refere ao conjunto de direitos e que se relaciona num sentido negativo, olha só, num sentido negativo e num sentido positivo. Quando a gente tratar do ponto 4, direitos humanos na CF aqui, eu vou falar específico da dignidade da pessoa humana. Só que já vem com isso aqui, ó, dignidade da pessoa humana em seu sentido negativo significa a vedação ao tratamento desumano, degradante e às discriminações odiosas. O que significa, por exemplo, que é vedado, via de regra, o uso de algemas, salvo no caso da súmula vinculante número 11, quando há perigo à integridade física própria ou alheia, resistência ou perigo de fuga, devendo essa excepcionalidade, qual seja do uso de algema, ser fundamentada por escrito. Então, em seu sentido negativo, é vedado o tratamento desumano, arbitrário e as discriminações odiosas. A dignidade da pessoa humana, em seu sentido positivo, significa que o Estado tem o dever de prestar, tá aqui, ó, tem o dever de prestar conjunto mínimo de direitos, sem o qual não há que se falar em uma vida digna. Então, a dignidade da pessoa humana, em seu sentido positivo, se refere ao mínimo existencial. Mínimo existencial é o sentido positivo da dignidade da pessoa humana, que se refere ao conjunto mínimo de direitos, sem o qual não há que se falar em uma vida digna. Você falou que todo mundo é convidado a essa festa, mas, porra, como que eu tenho dignidade se existem milhares de pessoas que vivem além da linha da pobreza? É isso aqui. O Estado, então, ele tem que prestar um conjunto mínimo de direitos. Assistência à saúde, à educação, assistência aos desamparados, porque sem esses direitos eu não posso escolher um ideal para mim de vida boa. Beleza? Então, dignidade da pessoa humana a gente vai falar mais à frente. O que mais?
liberdade. A liberdade é o direito intrínseco ao ser humano que é pressuposto da fruição e gozo de outros direitos. E tá aqui, ó, toda liberdade prevê um dever de abstenção. Então eu tenho a liberdade de manifestar o meu pensamento, eu tenho a liberdade religiosa, eu tenho a liberdade de informação jornalística, eu tenho a liberdade de fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, que se refere, que se desdobra até no princípio da legalidade, artigo 5º, inciso 2, significa que eu posso fazer tudo aquilo que a lei não proíba. Isso significa liberdade. Ou seja, o Estado, ele se abstém de agir no que se relaciona a esses meus direitos civis. Direitos civis, então, tem a ver com as liberdades, beleza? A liberdade, então, é o segundo direito, que é um pressuposto desse conjunto mínimo de direitos dentro do nosso conceito de direitos humanos. E também igualdade. Se liga aqui, também vou falar mais à frente desses 3 direitos. Igualdade significa, em um primeiro momento, no século XVIII, lá nas revoluções burguesas, Revolução Inglesa, Francesa e Americana, significa igualdade de tratamento na lei. Então a lei, ela é proibida de tratar pessoas que estão em situações iguais com critérios diferentes. Então, quem está em situação igual não pode ser tratado de forma diferenciada na lei. Essa igualdade aqui, no entanto, é a igualdade formal. Olha só. A igualdade formal é a igualdade na lei, é a igualdade de previsão na lei. A lei não pode tratar de forma diferente. Só que nós vamos perceber que, principalmente no século XX, a sociedade torna-se extremamente desigual. Há uma miséria abundante, há uma desigualdade econômica, há uma desigualdade política, e aí o Estado ele vai precisar intervir em pessoas que estão em situação historicamente desigual. E a isso nós chamamos de minoria. A minoria, galera, não significa, na verdade, não é um conceito numérico. Porque, por exemplo, as mulheres hoje são minorias, mas estão historicamente em uma situação de desvantagem, em desigualdade de gênero. E aí, por exemplo, vem a Lei Maria da Penha para reger essa situação de violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, existem grupos desiguais, existem grupos que historicamente estão em situação de desigualdade. E aí, vendo que existe uma desigualdade econômica, social, de gênero, política na sociedade, nós precisamos, por um critério de justiça distributiva, conceder mais direitos a essas pessoas. Lembra que no começo da aula eu falei que universalidade é o cerne dos direitos humanos, que todos são iguais? Beleza, todos são iguais, todos são titulares de direitos, tão somente pelo fato de ostentar a condição humana. Mas existem pessoas que, por intermédio daquilo que a gente chama de justiça distributiva, demandam maiores doses de proteção do Estado. Isso que eu estou falando se chama, você já sabe, e já falou aí que eu ouvi, igualdade material. A igualdade material, então, ela decorre daquele velho brocardo de tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida de sua desigualdade. É perceber que na sociedade existem grupos vulneráveis e conferir a esses grupos vulneráveis maiores doses de proteção, como, por exemplo, a lei de cotas raciais, que foi entendida constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Beleza? Também vou falar lá no ponto direitos humanos na Constituição Federal. O fato é que dignidade da pessoa humana, liberdade e igualdade são caracteres centrais da nossa matéria, da onde todo e qualquer outro direito decorre disso aqui. Pega lá no artigo 5º da Constituição Federal, tem 78 incisos. Todos aqueles 78 incisos, de forma expressa ou implícita, decorrem ou da dignidade da pessoa humana, ou da liberdade, ou da igualdade. Beleza? Então vamos lá, conjunto de direitos. Você já viu quais são o bloco desses direitos e que a todo direito corresponde um dever e que
Dignidade, liberdade, igualdade é o cerne da nossa matéria, principalmente a dignidade da pessoa humana, que é um atributo essencial a todo e qualquer ser humano. É uma qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano. E aí passo para o segundo caractere do nosso conceito. Esse conjunto de direitos eles estão previstos em tratados internacionais. Estão previstos em tratados internacionais. Isso aqui, galera, já anota aí que eu já vou puxar para o nosso segundo bloco. Os tratados internacionais, que são previstos esses direitos, vão distinguir direitos humanos de direitos fundamentais. Os direitos humanos estão previstos aonde? Em tratados internacionais. E aquilo que a gente chama de direitos fundamentais estão previstos no ordenamento jurídico interno. Então, essa previsão em tratados internacionais é o que diferencia direitos humanos de direitos fundamentais. Beleza? Ah, professor, mas eu vi Convenção Americana de Direitos Humanos, que é o nosso apelido para Pacto de São José da Costa Rica. A gente aqui, lembra que eu falei, que eu combinei que quando eu falo um Estado significa país? Vamos combinar outra coisa. Quando eu falo em tratado internacional, é a mesma coisa que Convenção Internacional e Pacto Internacional. Então, tratado, convenção e pacto, para a gente aqui é a mesma coisa, beleza? Ou seja, todos os três têm força jurídica. E aí a gente vai ver que, por exemplo, declaração não tem força jurídica. Tratado, pacto, são normas de hard law, impõem obrigações formais ao Estado. A declaração não. Nós vamos ver também lá para frente. E são protegidos esses conjuntos de direitos previstos em tratados, pactos ou convenções ou declarações, eles são protegidos e promovidos. Por quem? Porra, primeiro pelo Estado, por óbvio. Aqui, leia esse país. São protegidos e promovidos pelo Estado. Então, o Estado, o Brasil, tem que respeitar direitos e garantias fundamentais. Para eu prender alguém, eu só posso prendê-lo em flagrante delito. Artigo 5º, inciso 61 da Constituição Federal. Ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judicial. Tem que ter um mandado de prisão. Tá. Quando eu prendo o indivíduo, ele tem o direito ao silêncio. Artigo 5º, inciso 63 da Constituição Federal. Eu tenho que informar a prisão à família, ao advogado, tem que comunicar imediatamente à autoridade judicial, ao Ministério Público, ao advogado, se ele não tiver advogado, à Defensoria Pública. Então há uma série de direitos que o Estado deve respeitar frente ao ser humano. Então são protegidos. Quando eu falo protegido, eu falo numa abstenção. Aqui, ó, vem comigo na tela. Quando eu falo em protegidos, eu falo numa abstenção. Quando eu falo em promovidos, eu falo numa ação. Por exemplo, o dever de prestar a educação, o dever de prestar um saneamento básico, o dever de proteção à maternidade, à infância e assistência aos desamparados. Beleza? Então, precipuamente, esses direitos ligados à dignidade da pessoa humana, à liberdade, à igualdade, são protegidos pelo Estado. Se liga aqui, olha o diferencial para sua prova. Essa proteção e promoção pelo Estado, lá na frente, lá na classificação, nós vamos chamar isso de eficácia vertical dos direitos humanos ou dos direitos fundamentais. Essa proteção e promoção pelo Estado, frente ao particular, nós chamamos de eficácia vertical. Só que, se liga, esses direitos, eles também devem ser protegidos pelo particular. Olha aqui, ó. Então, numa relação, por exemplo, condominial, você está me enchendo o saco no condomínio, eu posso fazer uma organização ali do condomínio e te excluir? Não, não pode. Precisa exercer o contraditório e ampla defesa. Porra, que pica, hein? Até numa relação entre particulares, beleza? Isso a gente chama de eficácia horizontal. Lá na frente também vocês vão ver. Eficácia horizontal é a aplicação desses direitos, desse conjunto de direitos, numa relação entre particular. Aqui não tem Estado na parada, é eu e você, numa relação de contrato de trabalho. Eu posso diferenciar um trabalhador brasileiro de um trabalhador estrangeiro? Não pode. Eu preciso respeitar esses direitos ligados à dignidade, à liberdade, à igualdade. Fechou? Vem aqui comigo.
Uma sociedade pautada na defesa de direitos, ou seja, uma sociedade inclusiva, ela tem dois caracteres básicos. O primeiro caractere é o direito a ter direitos. Como assim? Direito a ter direitos é o pressuposto básico de fruição e gozo de qualquer outro direito. Isso aqui é uma expressão de Hannah Arendt. Hannah, vou escrever aqui para vocês. Hannah Arendt. Foi utilizado, por exemplo, pela ministra Rosa Weber na diplomação lá no Tribunal Superior Eleitoral do Jair Bolsonaro. Ela falou nesse direito a ter direitos. É o pressuposto básico de todo indivíduo, beleza? E, além de direito a ter direitos, esse rol de direitos, eles são abertos. O que significa que esses direitos, eles vão colidir no caso concreto. Então, por critérios de razoabilidade e proporcionalidade, eu vou verificar no caso concreto qual direito vai ser prevalente frente ao outro. Qual o direito que vale? Da informação jornalística ou o direito à liberdade de imagem, o direito de imagem? Eu posso apresentar o preso lá, eu prendo o cara, posso apresentar ele? Ou seja, vale o direito à informação ou o direito à imagem? Depende do caso concreto. Eu quero apresentar esse cara porque eu sei que existem outras vítimas de um crime de estupro e essas vítimas vão reconhecer esse cara, aí eu posso apresentar, porque vale o direito à informação. Ou eu só quero apresentar para me mostrar fodão, pô, eu sou foda, prendi aqui o cara. Não, aí não pode, vale o direito à imagem. Esses direitos, então, eles colidem entre si no caso concreto, o que significa que nenhum direito absoluto. Beleza, pessoal? Passado esse conceito de direitos humanos, vamos ao bloco 2 no que se refere à terminologia.